Vamos fechar com um vídeo legal esse aqui, parece maneiro. Gêneros de jogos têm que acabar. Por que será que gêneros de jogos têm que acabar? Ah, Will. E aí, mano? Existe algum gênero de jogos que você odeia? E se sim, Sim. por que é roguelike? Hoje eu quero conversar sobre Oxi. RPG de turno, mano. um assunto que, pra falar bem a verdade, eu não costumava ligar muito. Porque o negócio é que eu só fui parar pra pensar em gêneros de jogos quando eu me vi na posição de ter que explicar de forma resumida o que era um joguinho específico. E a primeira vez que eu tive que fazer isso usando alguma capacidade mínima do meu cérebro foi quando eu lancei o primeiro vídeo desse canal, que foi Esse vídeo não precisa estar em 1.5, né? Meio rápido. um vídeo falando de Hyper Light Drifter, que de acordo com o Wikipedia, é um RPG de ação. E eu não concordo muito com isso. E desde então entender, categorizar e mesmo usar de forma correta o gênero de um jogo se tornou um pensamento muito presente no meu dia a dia. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Gêneros são importantes. E vocês devem sempre respeitá-los, amiguinhos. Lembrem-se disso. Pra videogame e pra vida toda também, tá? Difícil. Fica aí o recado. Difícil, demais difícil. Então não seja um idiota de merda. Eu acho que pra começar o papo, a gente precisa dizer que categorizar gêneros é uma coisa muito comum em basicamente todo tipo de mídia. Um filme pode ser de comédia, um livro pode ser de terror, um jogo pode ser de ação e uma música pode ser sertanejo universitário. O mundo sempre funcionou dessa maneira. Definir o gênero das coisas é importante para uma penca de coisas. Definindo um gênero de um jogo, você faz com que ele possa ser encontrado mais facilmente num mar de joguinhos. Definindo o gênero de um filme, fica mais fácil de você recomendar ele para outra pessoa. E definindo o gênero de uma música, você pode falar: pelo amor de Deus, passe longe disso. De maneira bem resumida, a definição de gêneros é uma forma da gente conseguir categorizar e organizar melhor as nossas mídias. E essa necessidade cresce cada dia mais conforme a gente vai exponencialmente criando mais conteúdo. E dito tudo isso, nenhuma outra mídia categoriza os seus gêneros da mesma maneira que os jogos fazem. Por exemplo, o filme Bastardos Inglórios, de acordo com o Google, é um filme de guerra e ação. Por sinal, eu nem sabia que guerra era um gênero à parte. Mas aparentemente é. Continuando. Porém, se você assistir claro esse filme, você vai perceber... É porque aí, a gente acabou de falar de questão de gênero, subgênero. Até pra linkar aí o assunto, se o Max quiser fechar o corte. Guerra é um subgênero válido, porque existem muitos filmes de guerra, muitas obras de guerra, em particular focando não só na ação, no tiro, mas no terror da guerra, tá ligado? Então guerra é um subgênero válido, tá ligado? Que ele tem diversos outros gêneros embutidos dentro dele. Esse filme tem momentos de suspense, drama e até alguns bons momentos de comédia. Porém, se você for categorizar Bastardos Inglórios, se você for vender ele pra alguém, convencer alguém a assistir, ele ainda vai ser, resumidamente, um filme de guerra e ação. Bom, de acordo com o Steam, o Call of Duty é um jogo de tiro em primeira pessoa, daí só tiro, de ação, militar em primeira pessoa, de guerra, moderno, tático, violento, realístico, com boa trama, atmosférico, maduro, com violência de novo, mas agora mais nojenta, e que além de tudo é de tiro em terceira pessoa e só a terceira pessoa. Mas peraí, porra. É diferente tu abrir um filme na Netflix e você quer ali. A tua tia tá abrindo Netflix pra ver um filme, ela vai ver rapidamente. Isso aqui é drama, romance, ponto. Quero ver romance, caralho. Tua tia vai lá saber o que é uma terceira pessoa num jogo, sabe? Isso aqui são tags que a Steam coloca. E tem filme não, tem jogo pra porra na Steam. Então, às vezes, você quer um jogo rítmico que seja de tiro. Existem jogos rítmicos de tiro. Então você vai lá e você consegue encontrar exatamente o que são tags. Não são necessariamente gêneros, assim, que você vai botar pra definir todos os jogos, sabe? Um negócio é que nos videogames parece que os gêneros estão meio que perdendo seu significado. Tudo começa nessa história de querer categorizar cada mínimo pedaço de um jogo. Como eu disse no exemplo do Bastardos Inglórios, ele é um filme de guerra e ação. E se você quisesse ir pra um lado mais videogame... É porque você jogou no Google. Se você for numa parada que categoriza bem os filmes, como a Steam categoriza jogo, como o Anilist categoriza anime, você vai lá. Até o Anilist agora tem temas, né? Tem tipo gêneros, temas, tem várias coisas. Tem tipo escolar, né? Vai ter tipo, o tema principal vai ser drama, romance. Mas nos temas vai ter ali escolar, slice of life, sei lá, sabe? Vários sites que são mais dedicados a categorizar as coisas direitinho, tem mais tags pra você, né? Especificar. Acho que o Anilist é o que mais faz isso pra anime, né? Tem um monte de tagzinha lá, tem um monte de coisa. Sei lá, pós-apocalíptico, desenvolvimento de personagem, esse tipo de coisa. O Google não é uma boa definição pra você ver de filme, porra. O Google só vai dizer lá drama, ação, ponto. Netflix vai fazer isso também. Mítico, você poderia dizer que ele é um filme de guerra e ação que tem elementos de comédia e drama. Mas se essa porra aqui fosse um jogo mesmo e não um filme, todo mundo só ia falar que ele é um Tarantino-like. Enquanto outros tipos de mídia tendem a categorizar os seus gêneros baseados em temas,
Os videogames têm essa mania de ficar se autorreferenciando. Qual é a diferença de third person para third person shooter? Um third person não necessariamente é shooter. Um third person shooter é shooter. Então, se você quiser, tô na Steam, quero jogos em terceira pessoa, vai aparecer jogos em terceira pessoa que são e não são de tiro. Agora, se eu quero um jogo em terceira pessoa que é de tiro, aí eu vou no third person shooter. É uma tag que abrange mais, outra tag que abrange menos. Simples assim. Não é difícil, pô. Não sei por que tá complicando tanto esse assunto, cara. Doom era um jogo de tiro em primeira pessoa. E beleza, acho que esse pode ser o gênero desse tipo de jogo. Mas os jogos que vieram depois dele se tornaram Doom-likes. Sim, todos eles eram jogos de tiro em primeira pessoa, mas parece que as pessoas não conseguiam identificar eles. Só com isso? E Doom tinha outros elementos além de ser só um jogo. Não acho que a tag Doom-like é um gênero de fato, mas mesmo que seja, se categoriza com um jogo que se inspirou fortemente no estilo padrão de Doom. Quando uma coisa fica muito icônica, uma coisa marca muito um jeito de ser, a populariza, as pessoas começam a gostar e, consequentemente, reproduzem muito esse estilo, eu vejo a necessidade de uma tag Souls-like, porque existe uma demanda para Souls-like. Pessoas claramente tentam fazer jogos Souls-like porque o povo gosta de jogos desse tipo. Então ele tá tentando ser um Souls-like. Justo, porra. Por que não? Ele não é só um jogo de ação, um RPG de ação. Ele tá tentando ter um estilo ali igual Souls. E tem muitos jogos, né? O que pra mim cria a necessidade de uma tag, de uma categoria, é a tendência que aquilo tá tendo. A gente viu agora aí o Bug Punk. Existem muitas obras Bug Punk pra você precisar categorizar e etiquetar elas? Não, agora Souls-like existe pra caralho. Por que não etiquetar logo? De tiro em primeira pessoa. Claro, ele tinha uma estética muito própria e algumas mecânicas e sistemas que eram só dele. E sim, muitos jogos naquela época tentavam emular todos esses elementos também. Mas disso pra generalizar tudo como Doom-like? Eu nunca vi ninguém generalizando e usando sequer o termo Doom-like. Parece um pouquinho de exagero. E o problema não é só essa autorreferência que rola o tempo todo com o seu Souls-like, Rogue-like e qualquer coisa like. Porque quando a definição de um gênero não é feita dessa forma, parece que existe uma preocupação em citar todo e qualquer pequeno tema que está minimamente inserido dentro dos jogos. Parece que as empresas não querem que o jogador tenha qualquer tipo de surpresa indesejada quando eles forem jogar os seus joguinhos. God of War Ragnarok é um jogo de ação e aventura. E eu acho... É pra pessoa perder... Cara, com a quantidade astronômica de jogo que você tem, é interessante você pegar uma coisa específica. Por exemplo, eu já passei pela página da Steam de Lovecraftiano. Por quê? Porque eu acho maneiro. Terror cósmico, acho legal. Então eu passei e vi alguns jogos que me interessaram na categoria Lovecraftiano, porque eu tenho interesse nesse ponto. O cara quer um jogo com a cultura nórdica, ele gosta muito da cultura nórdica, ele vai acabar achando o God of War Ragnarok, o God of War 2018, whatever, procurando por coisa nórdica, porque ele não tá procurando, ele não tá buscando um jogo ação, um jogo hack and slash. Pode ser hack and slash, pode ser tiro, pode ser investigação, pode ser visual novel, qualquer porra. Ele quer algo nórdico, pronto, ele vai encontrar, sabe? Esses dias eu senti a pira de consumir coisa no ar. Quero ver coisa no ar. Não interessa o outro gênero, o gênero principal, que é um tema no ar. Tá aí a tag pra isso, pô. Simples. Que isso é um resumo bom o suficiente do seu gênero. Mas quando eu fiz a minha review dele aqui pro canal, eu me vi na obrigação de citar que ele tinha elementos de RPG e até uma pitadinha de Metroidvania. Apesar de que essa pitadinha aí eu já tava exagerando bastante na minha definição. E o problema disso tudo é que você acaba perdendo o ponto de categorizar os jogos dentro de gêneros. Os gêneros meio que vão perdendo a sua função. Se você estiver procurando um jogo de ação e aventura, eu vou com certeza te recomendar o God of War Ragnarok. Mas... e se você quiser um RPG? Bom, ele tem elementos de RPG, então, na teoria, eu poderia recomendar ele também? E assim, será que aquela pitadinha de Metroid... Intensidades, né? Intensidades. Você pode, se o cara tá procurando um RPG, se a principal coisa dele é um RPG de turno, talvez, aí tu vai pegar um jogo que tem um elementozinho de RPG. Não, porra, tu vai focar, né? Caralho, isso é bem lógico, isso é bem simples. Metroidvania é o suficiente pra eu recomendar ele por isso também? Se todo jogo é tudo ao mesmo tempo, então todo jogo ao mesmo tempo também é nada. Você não pode querer... O Will complica as coisas, né, cara? Eu não consigo concordar com os vídeos dele. Eu vi, sei lá, uns 3 vídeos que é só dele, né? Não é do Pompano. E eu adoro ele. Ele é um cara super carismático, os vídeos são super legais. Ele é um bom exemplo daquilo que eu falo, que a gente, né, tem que gostar do vídeo pelo vídeo, se não por concordar ou discordar do cara, porque eu discordo pra caralho dele. Mas ele complica demais as coisas, né? Caraca, teve aquele outro que ele fez que é tipo... O que era? O seu estilo de jogo. É já tipo uma pesquisinha pra você responder, pra você achar o seu estilo de jogo que você gosta. Piranhas. Reaja, por Complicado, favor. tá ligado? Pra quê, mano? E aí, Sankets? Deixa eu copiar teu link aqui.
tudo ao mesmo tempo. Você precisa escolher uma Foda-se a coisa. Lura, E eu desculpa, entendo bora. que categorizar jogos não é a coisa mais fácil do mundo. Até poderia ser se a gente se mantivesse nos seus temas principais. Sim, mas jogos são mídias mais complexas do que livros e filmes, e por isso eu entendo que tem que ter uma categorização um pouquinho mais profunda. Um exemplo. Obras, valeu pelo Subripe, estamos junto. E também jogos são arte, e arte vem de criatividade, e criatividade vem de você criar coisas interessantes e novas. E criar coisas interessantes e novas faz com que você fuja da etiqueta, não é? Se todo mundo tivesse que se prender na etiqueta, não que obras que se prendam a uma etiqueta são necessariamente ruins, mas vocês entenderam, faz parte da criatividade da arte você fugir do padrão para criar algo novo. Se você ficar se limitando em gênero, você não poder fazer algo que pode ter uma etiqueta diferente ali na porra do gênero, você tá limitando a arte, né? Não tem porquê. Espera um minutinho. Boa noite, minhas piranhas. Reaja, por favor. Quando vai ter um vídeo definitivo sobre Kingdom Hearts? Eu fiz um vídeo de Kingdom Hearts quando eu joguei a franquia. Não deve prestar o vídeo não, mas eu fiz lá na época. Exemplo disso pra mim são os já citados Metroidvanias. O que descreve um Metroidvania? Um Metroidvania caracteriza-se pela exploração não linear, backtracking para acessar novas áreas, progressão gradual com novas habilidades e um mundo interconectado. Mas Boa discussão, eu falaria algo assim mesmo. você sabe o que é um Zeldinha-like? Um Zeldinha-like caracteriza-se Zeldinha-like! pela exploração não linear, backtracking para acessar novas áreas, progressão gradual com novas habilidades e um mundo interconectado. Tudo bem, né? Só que o Zeldinha-like, ele não é 2D, né? E o Zeldinha-like, eu não faço ideia de como da onde ele tirou um termo tão bom quanto o Zeldinha-like, mas assim, se eu fosse usar esse termo na real, né? Se eu fosse aplicar de fato um termo Zeldinha-like, eu descreveria coisas que não tem no Metroidvania, como a frequência muito alta de puzzles. Pra mim, o Zeldinha-like, ele pode ter a exploração não linear e tal, e o fator backtracking não é um forte, né, do Zelda isso, mas ok. Ia focar muito no puzzle. Zelda é muito puzzle. Então você pode dizer que o Tunic, por exemplo, não joguei Tunic, mas dá pra ver que ele é um Zeldinha-like, tá ligado? Diferentemente do Metroidvania, que não é tão frequentemente puzzles, aqueles quebra-cabeças bem tradicionais como no Zelda. E o Metroidvania, ele sempre vai ser 2D, side-scrolling. O Zelda, ou ele é 3D, ou ele é aquela visão isométrica, né? Com a câmera de cima. Então, são coisas bem diferentes, cara. Sim, eu tô exagerando. Sim, você está exagerando. Tá, eu obviamente só copiei as duas descrições. Mas esses dois gêneros têm sim muitas semelhanças e são tão próximos que podem ser facilmente confundidos. Não, mano. Não, pô. Só pra quem não conhece o jogo, porra. E no caso desses dois exemplos aqui que eu acabei de dar, isso já é um absurdo. Sabe por quê? Metroidvania, Souls-likes, Roguelikes, Zeldinha-likes, todos esses não são considerados gêneros, mas sim subgêneros. Sim, claro. Eu entendo o ponto dele. Tem coisa que é, como eu falei, arte é livre. Você pode fazer tem um elemento daqui, um elemento dali, um elemento dali, e você tem um jogo que mescla um pouquinho de tudo, blá blá blá. Tá, mas foda-se. E daí, tá ligado? Alguns jogos podem ser mais confusos. Você pode ter pitada mais. Um jogo pode ter uma pitada mais de uma coisa, menos de outra. E tá com problema, foda-se. Por que gêneros tem que acabar? Por que isso é um problema? Tá ligado? Ninguém, isso não tá afetando ninguém. Ninguém tá sendo prejudicado por subgênero, cara. Não confunde nada, não atrapalha nada, cara. Deixa o gênero existir, tá ligado? Qual que é o problema? Os subgêneros também se aplicam às outras mídias. Mas, de novo, elas são muito diferentes de joguinhos. Onde em filmes, por exemplo, elas partem basicamente de uma mescla entre dois ou mais gêneros, como as comédias românticas, ou então só especificam mais o gênero como as ficções científicas pós-apocalípticas. Só se você pegar a descrição do Google, cara. Vamos lá. Anilist. Vamos pegar aí... Pega aí, aqui, ó. Vamos pegar aqui o One Piece. Cadê as tags? Onde ficam? Aqui. Olha isso aqui. Você pode dizer o quê? É shonen, que não é um gênero monografia, mas né, tá ali, né? Dá pra associar alguma coisa. Ação, comédia.
Aí, você não pode dizer que é pirata? Você não pode dizer que é viagem? Você não pode dizer que é superpoderes? Claro que é, cara. São temas, então são. Eu não sei nem dizer se são subgêneros, são temas. Qual o problema? Tipo, você tá machucando ninguém, mano. Tu pode fazer isso com qualquer filme. Vou pegar um outro anime um pouco mais popularzinho que tem aqui. Ó, Shingeki. Death Note, pronto, é mais diferente. Tá lá, ó. Crime. Como você resumiria Death Note, assim? Poucas palavras. Mistério, suspense. Por aí, né? Mas você pode botar aqui jogo psicológico, detetive, anti-herói. Você não pode botar policial. Você, claro, pode usar tudo isso, tá ligado? E o Unleashed dá porcentagem, né? Assim. Assexual. Então, enfim, se tu for num site, é que eu não conheço, né? Mas existe provavelmente algum site equivalente que categoriza bem como o Unleashed categoriza animes, como a Steam categoriza jogos, que vai fazer isso com filmes e livros também, cara. Não é só os jogos, não. Isso não é uma questão dos jogos, não, pô. Nos jogos, os subgêneros são muito mais complexos, cheios de nuance e complicações. Aliás, eu acabei de ver aqui que guerra é um subgênero de filmes. Olha só. Tá explicado o Bastardos Inglórios. É óbvio, pô. Óbvio que é, caralho. Tem um monte de filme em guerra, de guerra. Em um jogo, a gente ainda pode se manter no seu gênero principal para ter uma categorização mais simples. Baldur's Gate 3 é um RPG. Fechou o pacote? Fechou, pacote. Fechou. Mas, se você quiser se aprofundar, ele é, na realidade, um RPG tático, que é um subgênero de RPG. Beleza, Ok. beleza? Até aí, tudo bem. Mas assim, ele também pode ser chamado de CRPG, porque afinal de contas ele foi pensado tendo o PC como a sua principal plataforma. E tudo bem, porque CRPG ainda é um subgênero de RPG. Mas assim, ele também é um jogo de ação e aventura, o que tudo bem, porque né, ação e aventura também é um subgênero de RPG. Apesar de que ação e aventura também é Não. o seu próprio gênero completo? Mas então calma, tudo bem. Ele é um jogo de RPG e de ação e aventura e ele tem como subgênero aqueles outros dois que eu citei. E é isso. Fechou? Acabou? Podemos seguir em frente? Então, não, porque o universo onde ele se passa também pode ser considerado um subgênero. Então, no final do dia, ele é um CRPG tático de ação e aventura num mundo de Dark Fantasy que... Você entende aonde que a gente vai parar se eu continuar nessa linha? Isso que a Cara, gente... tu pode falar isso de qualquer coisa, porra. Caralho, Will. Eu posso pegar um filme e fazer isso com um filme. E falar que ele é drama. Ele é drama. Pô, mas ele tem um toque de romance, né? Mas tudo bem, porque drama e romance tá muito fortemente associado, né? Então tem drama e romance. Pô, mas ele tem toque de comédia. Tá, então ele é uma comédia romântica, dramática. Pronto. Podemos. Mas peraí. Você vê também, ele se passa aqui nos anos 20, sei lá, ele é uma obra vitoriana ou sei lá o quê. Pronto, então, tá bom, vamos ter a manutenção vitoriana. Você pode descrevendo cada vez mais e filtrando cada vez mais, cara. Qual o problema? Você pode fazer isso em qualquer mídia, mano. Você vai estampar o gênero da parada ali no cinema fácil, na Netflix, pra pessoa ver rápido, você bota romance, drama, acabou. Mas se você quiser pesquisar mais as tagzinhas como a Steam faz, vai estar lá um monte de tagzinha. Faz mal nenhum. nem entrou na definição de cada um desses gêneros e subgêneros. Um RPG, ele precisa só da parte do roleplay para ser um RPG? Ou ele precisa também de algum nível de customização? E se ele for de turno? Isso torna ele automaticamente um JRPG? Não, porra, claro que não. JRPG tem que ser feito no Japão. Certo? Porra nenhuma tem como ser. Certo? Categorizando como JRPG que foi feito na França, na Alemanha, na puta que pariu. Em algum momento, essa overcategorização começa a atrapalhar mais do que ajudar. Não acho. Se você quer brincar, ensaiar sobre esse assunto, você quer conversar sobre esse assunto, falar, olha que engraçado como que tem subgênero, como a gente tagueia as coisas, beleza, é curioso a gente conversar sobre isso. Mas não acho que isso seja um problema de forma nenhuma, não, mano. Eu acho que toda essa questão no final do dia só acontece de verdade por causa da complexidade que os jogos têm como mídia. Existem Não, pode ser em qualquer mídia, cara, isso aí. jogos que dentro deles tem Jogos livros... pode ser um pouquinho mais complicado, porque tem a interação, né? Tem mais camadas da interação do consumidor com a obra, né? Do que um livro, né? Com certeza. Então pode ser um pouquinho mais complicado, mas essa questão que você pauta aí dá pra fazer com qualquer coisa, porra. séries, músicas e até filmes. Portanto, esse exagero na hora de categorizar gêneros até que é meio compreensível. Mas, por outro lado, eu já tô começando a ficar de saco cheio dessa porra. Porque eu realmente não sei quando confiar nos gêneros na hora de escolher quais joguinhos eu quero jogar. E aqui vai um exemplo. Um tempo atrás foi anunciado que a Dotemu ia publicar Metal Slug Tactics. E puta que pariu. Eu fui à loucura. Eu amo jogos... O Will se incomoda com coisas muito pequenas, não é, cara? Caraca. Eu entenderia o lado dele, vai. Eu entendo o lado dele se ele quer ser uma pessoa objetiva. Tá escolhendo um filme da Netflix. E aí na descrição do filme da Netflix tem essa porra toda de gênero. Pá, um monte assim, foda-se.
tá ligado? Que nem tá ali no Unleashed, sabe? E aí a pessoa, pô, caralho, pra que isso tudo? Ok, ainda não é um problema, mas assim, ok. Mas é tão simples, tipo, tu vai na Steam, as categorias principais são as que importam, se você for uma pessoa assim que é mais simples igual ele, assim, você não quer tanto detalhe, você não quer saber o gênero de subgênero do tema do não sei o que, você quer só o objetivo seco ali, vai ser as primeiras categorias, não vai? A Steam, ela sempre bota o principal na frente. Você vai saber rápido sobre o que é aquele jogo só olhando ali, tá ligado? O Unleashed, mesma coisa. Eles botam até porcentagem ali, os de cima vão estar tudo 90% assim, você vai ver rápido, os 3 primeiros ali é o que você quer saber, pronto. Por que é um problema ter mais ali, uma lista maior? Não lê o resto da lista, foda-se, tá ligado? Não é uma coisa que você tem que procurar pra saber o que é o gênero, tá lá no meio, tá em ordem alfabética. Não, porra. Tá sempre com os mais relevantes em cima, pô. Pronto. Táticos. E apesar de não ter sido um mega jogador de Metal Slug na época, eu sempre tive um soft spot pela sua estética no meu coraçãozinho. Então foi isso, eu vi o trailer, fiquei mega empolgado, esperei o lançamento, me preparei pra comprar o jogo, quando de repente... Esperou bastante o lançamento, né, que demorou. Eu vi a sua descrição no Steam. Metal Slug faz um retorno explosivo. Mergulhe nesse dinâmico RPG tático com a emoção de um roguelite e a experiência de um... Pera, o quê? Emoção de um roguelite? Que porra é essa? Porque assim, da mesma maneira que eu amo jogos táticos, eu odeio roguelites e roguelikes. E daí, eu fiquei nessa situação de merda. O que é? Não sabia que ele... que era... Não esperava, vai. Não esperava encontrar um cara tão versado em videogame desgostando de roguelike assim, porque eu acho tão fácil de gostar. Esse jogo, afinal de contas? O quanto dele é um roguelite? É uma situação meio God of War Ragnarok? Onde só tem uma pitadinha dessa bosta? Ou ele é meio a meio assim? E quais elementos de um roguelite que ele tem? É a aleatoriedade, as infinitas runs, é você perder os seus itens quando morre? O que é? Me explica! E tudo piora quando... Cara, mas e aí, mano? Tem coisa que tu não sabe porque tu não conseguiu a obra, porra. Dá a cara a tapa. Ou não, desiste, sei lá, você que sabe. Vai pro pessoal, pô. Vamos supor, sei lá, eu não gosto de jumpscare, pronto. Não gosto de jumpscare. Não sou fã de jumpscare, acho barato, acho estúpido. Agora eu vou ver um filme de terror. Aí tá lá, terror, suspense, e tem, vamos supor, tem um gênero lá de jumpscare. Eu vou ficar, não gosto de jumpscare, mas vale. Eu não gosto de jumpscare, não é uma coisa que me impediria de ver um filme bom que tem um jumpscare ali, tá ligado? Aí, se o resto me interessa, se me interessa o suficiente, eu vou ver. Tu tá interessado em Metal Slug Tactics o suficiente pra você ter que lidar com uma pitada de roguelite? Não é difícil, porra. Não é difícil, cara. Quando você abre a página inteira de Você pode substituir o roguelike ou o subgênero por outra coisa, tá ligado? Não gosto de filme velho. Pô, mas esse aqui parece interessante, mas vale a pena ver um filme velho, um filme mudo, um filme preto e branco? Porra, não gosto de filme preto e branco. Sou fã das cores. Pô, mas esse filme parece maneiro. Mas é preto e branco. E aí? Vai lá, porra, se vira. É um problema isso, cara? dele na Steam. Porque do que tem aqui, a única coisa que eu desprezo de verdade é o roguelite. Mas eu desprezo tanto que dependendo do quanto do jogo for um roguelite, eu já sei logo de cara que eu não vou gostar dele. Parece Caralho, mas o cara odeia mesmo, né? que o único jeito real de eu descobrir o gênero dele seria comprando o jogo, jogando e daí decidindo por mim mesmo. Mas até aí, pra que serviu categorizar essa merda então? Se eu vou... Mas daí pronto, você pode perguntar isso pra qualquer coisa. Você vai ver um filme, o filme tem uma coisa ali que talvez você não goste, a única forma de descobrir é você comprando o filme, ou indo no cinema, ou vendo ele no streaming. É isso, é a vida, porra. Caralho. Não gosto de morango. Gosto, mas suponhamos aqui que eu não gosto de morango. Aí tem um doce ali que eu adoro, mas tem um morango no meio. E aí? Como é que eu vou saber? Sei lá, porra, come! Caralho. Fazer o quê, porra? É a vida, mano. Tem que comprar, baixar e jogar todos os jogos pra definir os seus gêneros, seria melhor então que a Steam tivesse só uma categoria na sua loja, chamada Jogos. E jogos hentai também, que nossa, rapaz. A Steam adora esses. E eu sei que eu já citei isso aqui, mas eu acho que essa, na minha opinião, é a parte mais importante da categorização de jogos. É ajudar o jogador a excluir da sua lista de jogos que eu quero experimentar todos aqueles jogos que estão num gênero que ele já sabe que não gosta. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de jogos de esportes e também de jogos de carro. Não é um desprezo igual eu tenho por roguelikes, mas esses são gêneros que eu fui desapegando com o tempo. Eu joguei muito Need for Speed Underground e FIFA sei lá que ano no meu PCzinho. Ô, como você fazia antes de ser assim? Vamos lá. É que claro que você criança não devia ligar pra isso, você só pegava o jogo e jogava, né? Mas vamos supor, assim, que antes de existir essa overcategorização da Steam, você ia jogar um jogo e você via ali, sei lá, na sua locadora de jogos, ou sei lá o que, vamos supor, né? Como é que você fazia antes? Você era mais novo, não tinha isso tudo. Você olhava um jogo, você olhava a capa dele, pô, parecia um esporte, parecia uma ação,
parecia não sei o que lá, você pegava e jogava. Lá no meio, tinha um elemento de tal estilo que tu não gostava. E aí? Não faz parte, porra. Tá ligado? Não existe o cenário ideal que o Will quer, não existe, pô. Um cenário onde você tem noção plena do tanto que aquilo vai te agradar, porque cada um é cada um, não tem como saber o que, quanto de que aquilo vai agradar. Esse categoria não que dá pra fazer, ó. Tem uma pitada disso, tem uma pitada daquilo, papapá, vê aí, decide se você joga ou não, acabou. Simples. Mas esse William está morto e enterrado. Então, Se tirar a categoria, a over-categorização vai resolver o problema? Por exemplo, se você tirar esse excesso de tag, o Metal Slug não vai ter a tagzinha ali de roguelike. Você não pegaria pra jogar o jogo? E tu vai chegar lá na hora e não vai ter o roguelikezinho que tu não gosta? Então pronto, porra, caralho, sabe? O que muda? Muda nada. quando você for chegar pra mim e falar assim, William, por que você não tenta jogar um pouquinho de Rocket League? E eu te perguntar, que porra é Rocket League? E você me responder, é um jogo de futebol. Mas o Ronaldinho Gaúcho é um Corsa. Existe uma chance muito grande de eu não querer nem chegar perto desse jogo. Mas o contrário também pode acontecer. Um jogo pode estar mal colocado na sua categorização. E aqui vai outro exemplo. Eu adoro Cult of the Lamb. É um jogo muito divertidinho, bonito, com uma trilha sonora foda e que inclusive tem um vídeo dele aqui no canal. Vai lá assistir que ficou bem bacana. Se eu fosse me guiar pelo seu gênero pra decidir ou não se eu ia dar uma chance pra ele, tá lá. Action Roguelike e Roguelite. Então, baseado nisso, foda-se Cult of the Lamb, eu não vou nem tocar nesse lixo. Mas jogando o jogo, os elementos de Cult of the Lamb que são citados no Steam como sendo seus principais são extremamente diluídos e não me incomodam em nada. Eu inclusive diria que ele é mais um Dungeon Crawler do que um Roguelike. Aliás, a única diferença entre Dungeon Crawler e Roguelike é que no Dungeon Crawler, quando você morre, você não perde todas as suas coisas. Vocês sabiam disso? E sabiam que isso também pode ser chamado de Roguelite? Mas que Roguelite e Dungeon Crawler são duas coisas diferentes, tá bom? Às vezes como a categorização, a forma de que gêneros surgem é meio elaborada, não é uma coisa, tipo, não tem uma porra de uma assembleia pra decidir o que é gênero ou não, às vezes pode surgir gêneros muito parecidos mesmo, com nomenclaturas diferentes que só significam coisa muito parecida. Tudo bem, faz mal ninguém. Sabe por quê? Eu não sei! No final das contas, eu não faço a mínima ideia de qual que é a solução pro problema de categorizar gêneros de jogos. Não é um problema, mesmo se fosse, não tem solução, cara. Não tem o que fazer, porra. Caralho, se você diminuísse a categorização, não ia mudar nada. Não muda nada. Se você jogasse sem ler a porra das tags inteiras, o que muda? Como que isso te ajuda, tá ligado? E assim, pra falar bem a verdade, eu nem sei se isso é um problema de verdade ou se é uma coisa que só me incomoda. É, você é meio doidinho, mano. Você é meio... Mas tá, você tem personalidade, eu gosto disso. Mas eu sempre fico com a pulga atrás da orelha quando eu confio demais na descrição de alguém sobre em qual gênero ou subgênero um jogo se encaixa. Eu não gosto de jogos Souls-like. Me descrever um joguito assim só faz com que a minha primeira impressão já comece no negativo. Mas eu amo jogos como Hollow Knight e o excelente Tales of Iron, e em muitos lugares, por muitas pessoas, eles foram descritos como sendo Souls-likes. E ok, eles têm elementos... E outra coisa, é um pouco subjetivo, né? Por exemplo, eu não considero Hollow Knight Souls-like, porque pra mim, o que configura um jogo como Souls não dá pra fazer em 2D. Pra mim, o que um jogo configura como Souls não dá pra fazer em 2D, tá ligado? Ah, entendi, você é beta, saquei agora. Deixa o cara, mas é doideira mesmo. Mas enfim, voltando. Eu não acho que a essência do Souls dá pra ser reproduzida em 2D. Mas eu entendo o que o pessoal quer dizer quando bota um Souls-like em 2D. O Blasphemous, eu não joguei, mas eu consigo ver, tá ligado? Que ele tenta ter um sentimento Souls ali, só que num estilo de jogo diferente. Então tá, vale uma etiquetinha Souls-like, tá ligado? Simples. Dá pra entender o que é, sabe? Não é complicado, pô. Mesmo que eu pessoalmente não pegaria como Souls-like, um jogo 2D, eu consigo entender por que tá lá, sacou? de Souls-like, mas esse nem de longe é o gênero principal deles. E é nisso que eu me pergunto, quantos jogos eu poderia amar, mas eu acabei nem jogando por causa de uma porra dessas? Será que eu não ia... Ah, mas aí também, né, Will? Pô, vamos lá, cara. Tu que é um apreciador de videogame, apreciador de arte, cara. Tu fica se imitando por gênero? Cara, eu não gosto de RPG de turno. Joguei Persona 5, gostei. Adoro os Mario e Luigi. Dei a cara a tapa pro Undertale, eu adorei. Amei. E aí, mano? São jogos de RPG de turno. Não dá pra dizer que não são. Tá ligado? Tu fica se limitando por causa disso, pô. Tô louco pra jogar aí o Clair Obscur. Não é RPG de turno essa porra? Então mano. Vai embora, pô. Dá a cara a tapa, porra. Caralho. Vambora, mano. Não é porque você, num geral, não gosta de um estilo de jogo que todo jogo que é daquele estilo vai ser ruim e tu não vai gostar.
Porra, tu pode gostar, cara. É um mundo livre. A mídia a arte é uma coisa maravilhosa, cara. Vai fundo, porra. Tu pode gostar mesmo sendo de um gênero que tu não gosta, mano. Adorar o Metal Slug Tactics, mesmo ele sendo descrito como um RPG tático roguelite? Às vezes eu penso se a solução não seria voltar a categorizar as coisas de maneira mais simples. Ou então limitar os jogos a 2 gêneros e 2 subgêneros? Não vai mudar o problema. Acabei de escrever, pô. Se tu tirasse o roguelike do Metal Slug e descrevesse só como tático, tu não ia jogar e não ia ver o Souls-like, o roguelike lá do mesmo jeito? O que mudou? Sei lá, Baldur's Gate 3 é um RPG e um jogo de ação e aventura, e além disso ele tá no subgênero tático e Dark Fantasy. Mais do que isso você não precisa saber, vai lá e joga o jogo. Ou então o caminho fosse realmente se focar nessa autorreferência? Porque ao mesmo tempo que para alguns gêneros rola toda essa confusão, para alguns outros até que funciona. Metroidvanias são assim pra mim. Se eu vejo que um jogo é um Metroidvania, eu já me interesso imediatamente por ele. Na minha cabeça, as coisas que formam um subgênero de Metroidvania já são tão bem definidas que basta isso pra me chamar a atenção. E apesar de cada jogo ter as suas distinções, o gênero ou o subgênero pelo qual me interessei, no final das contas, tá lá. E tem outros gêneros que estão na mesma pegada. Survival Horror é um deles. Quando você vai jogar um Survival Horror, você meio que sabe o que esperar. Mas alguns outros gêneros, como RPG, ação, puzzle e sei lá mais o que, isso pra mim em nada começa a ter o mesmo sentido. E a partir... Ação é o mais vago de todos. Podemos concordar nisso aqui? Eu acho que é pra qualquer coisa. Pra qualquer tipo de mídia. Ação é muito vago, mano. É muito vago, mano. Tudo bem que se a categoria principal do filme for ação, tu já pode esperar um Transformers, tá ligado? Um filme da Marvel, assim, né? Que é muito voltado a ter luta e combate ou coisa assim, né? Mas tu pode botar qualquer ação em qualquer porra. Ação é muito vago, tá ligado? Eu acho que a ação é a tag mais vaga que tem. A partir daqui, eu não sei nem mais pra onde ir, pra ser bem sincero. Esse vídeo é mais só um leve desabafo sobre uma coisa que me incomoda, mas... pra falar bem a verdade, eu sei que nada disso aqui é um problemaço. Nossa, ai meu Deus, eu não consigo mais encontrar os jogos que eu quero jogar. É mais uma coisa que eu acho muito interessante de observar e discutir. Tipo... ah, tudo bem, realmente. É uma coisa interessante observar e discutir mesmo. Mas não é problema nenhum, não, pô. por que existe uma categoria de jogos de ação no The Game Awards e uma categoria de jogos de ação e aventura, mas não existe uma categoria pra jogos de terror? E daí você vai assistir o evento. Ok. Pronto, isso é um questionamento interessante. Podia, ué. Talvez pelo fato de que não saiam tantos jogos de terror relevantes por ano. Pode ser um motivo assim que às vezes a gente não pensa, tá ligado? Às vezes, jogo de ação é muito fácil de fazer. Então, assim, tem um monte, uma porrada de jogo. Até porque, principalmente, é jogo, né? Que você vai interagir. Então, filme de ação pode até, né? Ter muitos filmes que fugem de ação, por mais que tenha uma açãozinha aqui e ali. Mas jogo é muito fácil ter ação porque você tá interagindo. É claro que tem jogos que não tem ação, mas você entende, né? Assim, como você tá interagindo com o jogo, é muito fácil fazer uma interação, uma gameplay, pronto, uma gameplay com ação, sabe? Então, assim, tem muitos jogos de ação no ano. Então, vamos pegar uma categoria só pra compilar jogos de ação? Vamos. Agora, já que aventura, né? Não precisa ter ação nessa categoria aqui, ação-aventura. Podia ser só aventura, né? Aí tem a categoria ação, categoria aventura. Pronto, né? Agora, terror, às vezes, não é viável fazer uma categoria de terror, às vezes não tem tanto jogo de terror, às vezes. Uma pá de motivo, né? Que a gente não imagina, às vezes, sei lá. Vai entender. E quando você está procurando jogos de terror, eles estão na categoria de ação e aventura. É, verdade. Chega a ser ridículo. Ao mesmo tempo, é levemente desesperador ver o quanto gêneros de jogos viraram essa bagunça e o quanto eu acho que a gente não tem muito pra onde correr, mas nós somos lindos e inteligentes macacos evoluídos e eu sei que isso não vai nos impedir de achar os joguinhos que a gente quer. Sim, talvez você perca um ou outro jogo que você poderia amar por causa de uma categorização errada. Mas como eu disse, nós somos macacos fodas e como bons macacos, a curiosidade um dia vai fazer a gente experimentar esses joguinhos e a gente vai com certeza encontrar pérolas nesse oceano de gêneros mal colocados. Eu acho que o primeiro passo para uma direção correta seria abolir as pessoas de fazerem roguelikes, porque além desses gêneros ser um lixo, metade dos jogos do planeta Terra estão dentro dele. Ô Will, você tá. Ó, eu posso falar a mesma coisa do Metroidvania, cara. Ai, mas tudo tá sendo roguelike hoje em dia, tudo tá sendo Metroidvania também. Caraca, vai nos lançamentos. Vai nos lançamentos no Backlogged. Tudo bem que o Backlogged ele costuma ser bem tímido nisso de categorizar. Ele não é igual o Anilist que lista trilhões de tags. O backlog ele é curto até demais. Às vezes eu sinto falta. Às vezes eu tô olhando, uso o backlog, né, como referência do que eu tô olhando, assim, pra ver informação da parada. E o backlog tem pouquíssima informação. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos pegar alguma coisa aqui no backlog. Vamos pegar, sei lá, o Zeldinha aqui. Caralho. Como é que eu vou no Zeldinha?
Vou pegar o Zeldinho aqui. O que tá aqui? Aventura Puzzle. Não tem nem mundo aberto na categoria dele. Um negócio tão simples, tá ligado? Tipo, não é nem muito específico, tá ligado? Que nem ele botou as tags da Steam ali, umas porradas de coisa muito específica. Não, mundo aberto, é uma coisa simples e, assim, né? Que é bem... é o chamativo do jogo. O chamativo do Zelda é esse mundo aberto. Nem isso eles botam aqui, mundo aberto. É aventura puzzle, tá ligado? O Backlog ele é o completo oposto do Anilist, da Steam, né? Essas coisas. O Will ia adorar esse site. Que, assim, é muito breve. Até me incomoda isso. Às vezes eu quero saber, né? O que mais o jogo tem, quais são os outros, né? Coisa dele. Lista o Breath, canal. Ele tá listado, cara. Aqui, ó. Tá listado, cara. É porque eu já tinha jogado ele antes, então ele não apareceu aqui na home, porque eu não listei ele de novo, porque ele já estava listado, entendeu? Bobo. Então, enfim, eu acho útil ter mais tags. O backlog tem muito pouca. Ah, sim, voltando, que eu tinha acabado falando disso. É Metroidvania. Caraca, tudo que tu vai olhar, tu pega o que tá falando, é Metroidvania pra caralho. Tu tá reclamando que tem roguelike pra caralho? Tem roguelike pra caralho também. Mas tu falou que adora Metroidvania e é um Metroidvania, tá tendo a roda também, né? Fala assim, não, Will, que tu também tá na fila e tu também tá nesse mesmo barco. Coisas precisam acabar. Lidem com isso. Run Infinita é a minha bunda. Muito obrigado por assistir. Eu gosto dele, é um cara legal. Mas ele é doido, né? Ele pega uns problemas assim que ninguém tem. Mandei mais vídeos dele, eu gosto dele. A tríade ali do Pompano, o Gamera, o Tucas e o Will. Eles são bem carismáticos.